Pastor, eu tenho uma pergunta, até onde estava conversando com o Gustavo, sobre a questão que estava falando sobre testemunhar, né? E nessa questão do discipulado, e como o pastor falou agora há pouco, sobre a igreja não é feita por afinidades. A gente sabe que tem a sua importância, mas não é. E até a gente ouvi essa semana, né? Ah, fulano ficou tanto tempo conversando com fulano na igreja, mas nunca falou nada do evangelho, né? Uhum. Então, assim, como que isso pode ser mudado, né? Porque talvez a gente entre naquele ciclo de achar que a igreja é um clube, e aí a gente só vai falar assim, como é que... Aquela famosa pergunta, e aí, como é que foi a sua semana? E aí a gente acaba só falando do que a gente fez e não aplica verdades do evangelho. Não que o que a gente fez, talvez, é importante compartilhar, mas o evangelho tem que trabalhar ali, como mudar essa realidade. Eu Você acho que entender a minha pergunta, sabe? A minha preocupação é que às vezes acaba se tornando mais um clube, mais uma dinâmica de a comunidade. questão é como alimentar o ambiente da igreja para que ela naturalmente se torne um ambiente discipulador. Eu não sei, me corrija se eu não tiver traduzido bem a Sim, sim, questão, isso. né? Eu acho que isso parte, primeiro, toda mudança na igreja ela parte do ensino, toda ela parte do ensino. É necessário ensinar a igreja, é necessário demonstrar isso através do exercício, por exemplo, de um grupo de formação ministerial. Deixa eu te dar um exemplo. Na nossa igreja, um grande termômetro para a gente e que amplia o nosso a reverberação mesmo da filosofia ministerial da igreja é o grupo de formação ministerial. Nós ensinamos o grupo de formação e o grupo de formação amplia isso para a igreja através da demonstração desse serviço, do ensino, da conversa com outros membros. Então, ter um grupo como esse, que esteja comprometido de verdade, que entenda a importância disso e esteja disposto a demonstrar isso para a igreja, eu acho que é uma ferramenta poderosa para mudar essa condição, mas tudo parte do ensino, da disposição de homens de servir a igreja através do discipulado e aí da compreensão correta do que é discipulado. Então, discipulado não é aquele negócio a perder de vista, certo? Não é conversar sobre futebol, não é sentar e comer um churrasco. Isso tudo é muito bom, mas não dá para chamar isso de discipulado. Discipulado são conversas sobre o evangelho. Então, o que a gente faz? A gente doa livros para os membros da igreja nos cultos. Eu não sei se quando vocês estiverem aqui a gente doou no dia, mas a gente sempre doa todo domingo, porque a gente, com isso, alimenta boa literatura para os membros da igreja. E como a gente ensina a igreja a fazer discipulado? Pega um livro, marca 3 cafés com o irmão. 3 cafés, olha, vamos ler esse livro junto e vamos tomar 3 cafés para a gente discutir ele. Isso é discipulado, gente. Isso é discipulado. Discipulado não é a ação de alguém apenas muito conhecedor e alguém que não conhece nada, aí vai discipular. Até porque isso não existe. Todos nós podemos aprender uns com os outros. Todos nós, absolutamente todos nós, podemos aprender uns com os outros. Então, marca 3 conversas. Ah, encerrou esse discipulado? Ok, você pode marcar com outra pessoa. Mais para frente, você quer marcar com essa de novo? Marca. Marca mais 3 cafés, mas sempre com um tema determinado, com um livro específico, ou um capítulo a ser discutido. Tem que ser intencional. Precisa ser, a palavra é intencional. É necessário que se seja intencional. Isso partindo da liderança, ensinar, do grupo de formação que entende a filosofia, de ampliar e de servir a igreja, e aí dos membros de alimentar as conversas com o evangelho propriamente dito, e chamar isso de discipulado. Mas primeiro, a gente precisa definir o que é discipulado. Então não tem aquela relação de eu vejo muita gente que diz assim, não, esse é meu discipulador, tudo que acontece na minha vida eu tenho que contar para ele. Não, isso é um enviado de Satanás. Porque isso não existe, gente. Me perdoe se isso não existe.
A ideia de que uma pessoa ela precisa saber toda a sua vida, isso não é discipulado, isso é manipulação. Isso tem outra palavra, isso não é discipulado, é manipulação, E acaba com o casamento. né? É ferramenta para manipular, para fazer fofoca, isso é outra coisa. Isso vem de outra coisa, não vem do evangelho. Então, discipulado não é isso. E é necessário ensinar isso à igreja, é necessário demonstrar através da formação, e é necessário alimentar a igreja com isso, e é necessário ter paciência. Paciência e oração, porque às vezes não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente precisa, por exemplo, eu estava falando para você antes, que a gente vai fazer a conferência. Então, a conferência, ela tem, um dos temas vai ser discipulado, outro tema vai ser formação ministerial, outro tema vai ser filosofia ministerial, porque a gente precisa ensinar a igreja de novo sobre essas coisas. Isso é um ensino constante. Constante. Porque a igreja lembra, mas aí com o tempo ela vai baixando. Você precisa, não, peraí, olha, a gente precisa lembrar isso aqui, gente. E é constante. Eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei, irmão.